pesquisou ele, enfim. Mas na primeira pergunta, né, que é exatamente essa, Fábio, do livro, qual a diferença entre TENEPS e OFIEX? O Fábio ainda trouxe o parambulatório aí, né? O Fábio fez a nossa pergunta. E o professor Valdo, que tem uma pensata que abre essa primeira pergunta, que diz assim: a TENEPS é o curso pré-maternal, a OFIEX é o curso de pós-graduação. Também isso, né? Exatamente. Isso, e essa parte daí, desse curso, é o curso assistencial, certo? Agora, a partir do momento em que a pessoa ela se identifica como um intermissivista, eu fiz curso intermissivo e ela tem essa segurança, com certeza absoluta, ela tem competência para ser tenepsista. É só organizar a vida dela, certo? E é o primeiro passo. Ninguém vai fazer um salto quântico evolutivo de ir direto lá para o OFIEX sem passar por essas etapas para o desenvolvimento dela, né? Certo? E tem uma coisa que até no próprio livro o Valdo ressalta bastante, né? Que é a questão do respeito ao assediador. Então, na página 140, ele destaca muito isso, né? Do respeito ao assediador. Certo? Você não pensar mal e também você ter, não é você se alinhar, né, se acompliciar com o assediador, mas nós precisamos de ter respeito com o doente, certo? Então, vamos supor, se um paciente meu, estou falando de medicina, né, ele vai no meu consultório, vai no consultório do psicólogo, e a gente não tem respeito à doença do paciente, não é você simplesmente se acompliciar com as coisas erradas que ele vai fazer, mas se você não tiver esse respeito, você está criando dificultando a primeira etapa assistencial, que é o acolhimento. Uma das grandes coisas que a gente precisa desenvolver é esse acolhimento. Então, o acolhimento começa pelo respeito e interesse pelo outro. Então, aqui o professor Valdo, ele ressalta muito o respeito ao assediador. E eu passei por uma experiência vexaminosa, né, que eu pensava muito na questão da OFIEX e tal, né, e uma vez eu tive uma projeção. E eu não tive tolerância com o assediador, né? Que era um assediador que estava simplesmente manipulando criança, né? Sexualmente. É como se fosse uma parapedofilia. E eu não tive outra, partir para cima deles. E o meu objetivo ali era fazer o resgate da criança e não agredir, né, os assediadores. E eu passei por esse vexame extrafísico e depois eles me mostraram, né, a fragilidade, né, a fissura que eu tinha emocional para algum tipo de patologia, certo? Que a gente tem aquele valor, certo? Então, tem alguns princípios que a gente guarda, certo? Que constrói a nossa personalidade, mas que isso pode ser muito bem aplaudido pela grande maioria que acha uma agressão ao pedófilo, nesse caso, né, seria normal, certo? Mas o objetivo meu ali era assistencial. Então, eu não assisti nem os assediadores e nem quem estava assediado, por uma descompensação emocional, certo? Então, para você ver que o equilíbrio emocional, ele é fundamental para a gente poder fazer assistência. Então, isso mostra para mim que, por essa situação extrafísica que eu passei, que eu não tinha uma competência emocional para ter OFIEX. Como é que eu ia fazer uma assistência na OFIEX se me juntassem não sei quantos assediadores desse para eu poder tratar, se eu tinha uma questão aí, de valor, uma questão moral, certo? Muito acima da patologia deles. Então, são esses vexames extrafísicos que a gente passa, que isso vai fazendo a nossa autopesquisa daquilo que a gente precisa melhorar para chegar lá, naquele objetivo que a gente quer. É bom pensar, né? Você está falando isso e eu estou pensando aqui. A gente pensar aquilo que a gente não aguenta, né? Que é bem isso. Tem algumas coisas, até filme eu acho que ajuda. Tem certas coisas, as patologias que a gente não consegue ver nem no filme. Que a gente fecha o olho, porque não aguenta. Como é que a gente vai fazer uma assistência desse nível? Quer dizer, aí a gente vê o quanto a gente tem que caminhar, né? Se a gente tem ainda algumas coisas que a gente não aguenta ainda do outro, alguma patologia que a gente... Porque é bom falar assim, patologia, né? Porque daí fica bem claro que a consciência, ela tem uma patologia, a gente tira aquele peso, né, do tá errado ou não.